Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao CR News. Hoje é quinta-feira, dia 3 de outubro. Contagem regressiva para as eleições municipais. 3 dias para conhecermos o prefeito que irá governar a cidade nos próximos 4 anos e os 13 vereadores que irão nos representar no Legislativo. Por isso é importante votar com consciência. É preciso ter em mente que os escolhidos nas eleições municipais irão elaborar e executar as leis que interferem direta e indiretamente na vida de todos. É fundamental que cada eleitor faça a sua opção de modo consciente e com seriedade. E olha, o eleitor que anula seu voto deixa que os outros decidam por ele. Então, vamos exercer o nosso papel de cidadão e escolher os melhores representantes para que Catanduva siga o caminho do progresso e desenvolvimento. E nesta reta final da campanha eleitoral, o clima está esquentando. Nós temos visto nos últimos dias ataques de todos os lados, um apontando o dedo para o outro. Debates que foram realizados na cidade entre os candidatos a prefeito, mas sem propostas, sem falar de plano de governo. Pelo contrário, foi um verdadeiro palanque de guerra. Utilizaram o espaço para apontamentos, acusações, ofensas, que até culminou em pedido de cassação do atual prefeito Padre Osvaldo, que tenta a reeleição pelo PL. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho aqui na edição de hoje, mas antes eu quero convidar você a acompanhar o podcast Sem Mimimi, que estamos realizando durante a semana, a rodada de entrevista com os candidatos a prefeito, para que você, eleitor, conheça as propostas de cada candidato que disputa o cargo de prefeito de Catanduva. É um espaço aberto para você analisar, avaliar o perfil de cada um, as propostas para a cidade, conhecer o plano de governo de todos. Nós recebemos aqui na segunda-feira a candidata do PT, Beth Saão, e o vídeo está salvo aqui no nosso canal no YouTube e também no Facebook. Então, se você ainda não assistiu, vai lá e pode comparar as propostas. Na terça-feira seria a vez do candidato pela União Brasil, Luciano Bugatti, mas ele desistiu de última hora e não quis marcar uma outra data. Enfim, o Dr. Newton Cândido, do Solidariedade, aceitou adiantar a data dele, da entrevista que seria na quarta. Ele gravou com a gente, aliás, foi ao vivo. Na terça-feira ele falou sobre as propostas, foi uma conversa para entender o perfil do candidato e saber como ele pretende trabalhar, governar a cidade sem ofensas, sem apontamentos, E hoje vamos receber o prefeito Padre Osvaldo, que tenta a reeleição pelo PL. E amanhã finalizamos a rodada de entrevista com Ricardo Rebelato, candidato pelo PSD. O bate-papo é ao vivo a partir das 8 horas, daqui a pouquinho, aqui no nosso canal, e eu espero você. E o jornal CR News recebe o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL, o príncipe, que acabou de chegar em Catanduva para o lançamento do livro Os 7 Poderes, o Brasil no século XXI. Bem-vindo, deputado, tudo bem? Muito obrigado por estar me recebendo aqui, muito boa noite. Aliás, é a segunda vez que você está aqui no nosso estúdio, né? É um prazer recebê-lo aqui. Segunda ou terceira, se não me engano. Segunda ou terceira para participar do nosso podcast e agora aqui no jornal. E hoje está em Catanduva para o lançamento do livro e um evento que vai ter no Colejão, uma palestra de política sobre o livro. Fala um pouquinho do seu livro. Olha, o livro é para o ativista político. O livro é para aquele estudante, para aquele ativista, aquele eleitor que gosta do Brasil e que quer sair desse estado de coisas que a gente se encontra. Então, ele é uma maneira lúdica de explicar alguns posicionamentos com relação à política externa, ao que é o contexto externo, também as políticas públicas nacionais, tudo claro que com exemplos e também com muitos fatos que são geradores
de notícias e a gente puxa isso para dar um gancho mais acadêmico. Além disso, nós também pontuamos um aspecto que é fundamental, de uma estruturação do Estado. É o que a gente não está vendo, uma instabilidade muito grande do Estado brasileiro. Caímos em tiranias, ou é uma tirania do judiciário, ou é uma tirania do legislativo, ou presidencialista. Então, que Estado é esse? Que tipo de modelo é esse? É um modelo falho. Então, a gente precisa sair desse modelo falho e entender como é que seria um modelo para o século XXI. E é tão importante trazer esse tema, principalmente agora que nós estamos no período eleitoral, de eleições municipais, né, e ainda mais para os jovens, para que eles possam compreender mais um pouco da política, não só a política municipal, mas nacional. Eu acho que é importante o jovem ter opinião política. E, por enquanto, a opinião política que eles estão tendo é a opinião política doutrinária que vem do sistema do Estado. Então, o sistema ele quer que mais pessoas pensem em validar o próprio sistema. Só que o sistema é falho. O sistema é gritantemente falho. Então, a gente precisa propor outro sistema. Como é que se organiza de uma forma melhor, mais aberta, que a voz do estudante, a voz do empresário, a voz do eleitor faça diferença na vida da pública dos representantes, mas também nas organizações do Estado. Nós temos um Estado fechado e não estamos abrindo o Estado em condizência com o que seria o Estado de Direito. Temos uma concentração muito grande, temos falta de transparência, temos uma centralização absurda lá em Brasília, definindo a vida de tudo e todos em todo o país. Então isso não funciona. Isso já foi tentado diversas vezes em diversos países do mundo, todos que tentaram faliram. Então nós estamos no mesmo curso. Precisamos sair disso, mas acho que o jogo começa antes da opinião pública. Não adianta tentar ganhar com representantes que também não têm o chip da mudança. Eles estão lá só para ocupar o espaço. Então a gente tem que começar a qualificar esses novos representantes, mas começa qualificando também o eleitor que vai escolher esses novos representantes. Exatamente. Você vê alguma mudança, por exemplo, no perfil do eleitor? Porque a gente vê que uma boa parte ainda vota branco, ainda anula o voto. Olha, dos últimos, eu estou na política há 10 anos. Eu tive 4 anos aí como ativista político, agora estou no meu 6º ano de deputado eleito. O que eu percebi nos últimos 10 anos, se ocorreu alguma evolução no sistema político brasileiro, foi na opinião pública. A opinião pública está extremamente qualificada, está olhando tudo, está passando um raio-x nos representantes, como é que funciona o Estado brasileiro, como é que funciona a interação dos poderes, e isso é maravilhoso. No entanto, o Estado, por conta disso, está deteriorando. Ele está se protegendo dessa opinião pública que está cada vez mais qualificada. E a gente vê ele se protegendo de uma maneira cada vez mais draconiana, mais tirânica, menos transparente, mais criminosa, fora da lei, agindo fora da lei, fora da Constituição, fora do ordenamento jurídico, fora até mesmo dos próprios regimentos que eles mesmos se estabelecem para reger as instituições. Então, estamos indo para um Estado arbitrário, em que personalidades dentro do Estado assumem um comando, vez ou outra, em diferentes esferas, e agem de maneira totalmente arbitrária, própria, fisiológica. Isso não é Estado de Direito. Isso é uma falha de modelo. Então a gente tem que apontar isso para cada vez mais, para os estudantes, os mais jovens que estão sendo doutrinados hoje. É fundamental isso. E, ao mesmo tempo, formar uma opinião pública que venha a cobrar uma alternativa. Não adianta você negar o que existe e não dar uma alternativa. Então, no fundo, a inspiração aqui, modéstia à parte, é a gente começar a construir uma alternativa, uma visão própria e alternativa ao que temos hoje. Por isso que é importante falar de política e também investir em educação. Exatamente. A educação pública, na minha opinião, não é o canal. Eu acredito mais na educação tradicional. Qual é a educação tradicional? As famílias. Qualificar as famílias em primeiro grau. Segundo, escolas confessionais. Tradicionalmente, as escolas confessionais eram aquelas que educavam. Segundo, escolas cívico-militares. Então, essas três fóruns de educação, na minha opinião, são as escolas certas para qualificar um cidadão. O que muito se fala temos que melhorar a educação pública. Primeiro, a população do Brasil está estagnada, parando de crescer e cada vez menos filhos por casal. Então, por que investir mais em educação nesse sentido?
Segundo, educação no Brasil é falha, temos piores índices PISA e não vem nenhuma medida para mudar os processos internos, o conteúdo e a disciplina do como é que se educa uma criança. Então nós continuamos ainda com mais orçamento público, proporcional ao nosso PIB, muito mais do que vários países desenvolvidos, no entanto com os piores resultados do índice PISA, que é o índice mundial. Então tem alguma coisa muito grave nessa questão de educacional. Então não é investir na educação, é que as famílias investam por conta própria na educação dos seus filhos e não fiquem demandando do Estado investir em educação. Eu não quero mais o Estado investir em educação. Já se provou falho, não acho que é uma alternativa de Estado que seja condizente com o que seria a boa educação. Por isso, quanto mais a gente defasar educação pública, na minha opinião, é o melhor caminho. Aí tem que ter alternativa. Qual é a alternativa ao sistema educacional? Que é um dos segundos maiores corruptores que nós temos. Temos o primeiro, que é a Previdência, que está completamente distorcida. Depois temos a saúde, que vaza dinheiro de corrupção pelos sistemas de saúde. E o terceiro é a educação. Educação tem várias empresas que prestam serviço corruptas e querem somente se municiar ali desses grandes orçamentos centrais. E políticas centralistas completamente erradas, políticas de gênero, políticas de identidade, completamente sem a valorização da família e do foro comunitário. Então, a gente tem que entender que temos um modelo falho, não é para investir mais no modelo falho. Temos que ou consertar de verdade ou criar alternativas, e essas alternativas tenham mais capacitação, não só orçamentária do Estado. Eu acredito mais nas famílias com seus próprios recursos, tendo mais recursos em mãos, tomando suas próprias decisões. Exatamente. Tudo isso vai falar um pouquinho no lançamento do livro hoje, no evento lá no Colejão. Sim. Quanto mais eu puder polemizar, melhor. Porque, de fato, nós temos um Estado completamente falho, em todos os seus sentidos. Se olharmos as nossas estruturas, nós temos que questionar todas elas e vou estar aberto a todas as perguntas. Essa nova visão está aqui. Já publiquei algumas coisas, já tenho um livro publicado, também tenho artigos publicados, mas é sempre importante a gente divulgar isso e alguém rompa esse silêncio, porque muitos deputados políticos não vão falar do que eu vou falar. Eles têm medo de mexer naquilo que elege. Os professores, o sistema educacional elege. Então você vai falar em mexer no sistema educacional, isso já abala, isso já te torna impopular. A mesma coisa com a questão do SUS. Tem vários médicos que dependem, um sistema inteiro de medicina e de empresas que provém remédios para o sistema, para o SUS, acabam também elegendo. Eles têm seus cabos eleitorais. Eu vou criticar isso também. Então já me torna impopular com vários setores aí que são fundamentais na eleição de um político. Mas antes de ser político, eu sou cidadão brasileiro, eu quero ver um Brasil melhor. E eu estou identificando isso como sendo um dos problemas. Se a gente não falar disso, nós estamos sempre no mesmo ciclo, regurgitando a cada ciclo eleitoral o mesmo problema, não elegendo a solução. E a gente precisa começar a eleger a solução. Exatamente. Então hoje, se você quiser adquirir o livro Deputado Federal, lá os 7 poderes, né? Então você pode lá adquirir, vai ter a sessão também de autógrafos, né? E um bate-papo bem legal ali com o pessoal. Então, estão todos convidados. Quero também agradecer aqui o João César de Moraes, que sempre traz o príncipe aqui, principalmente no nosso estúdio. É isso aí. Né? Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada, João. Obrigada, deputado. Obrigado. Boa noite. E vamos falar do pedido de cassação contra o prefeito Padre Osvaldo, que tenta a reeleição pelo PL. A Comissão Provisória de Catanduva do Partido União Brasil entrou com uma ação de investigação judicial eleitoral pedindo a cassação da candidatura do prefeito Padre Osvaldo de Oliveira Rosa e de seu vice José Cláudio Romagnoli, da coligação Catanduva no Caminho Certo, por abuso de poder político durante a campanha eleitoral de 2024. A ação se refere ao debate realizado no último dia 30, promovido pela Vox FM e pelo Jornal Regional. E na ocasião, o prefeito Padre Osvaldo usou dados pessoais de uma suposta eventual dívida de R$ 443 mil que o candidato Bugatti teria com a prefeitura.
Nesta ação, o candidato Luciano Bugatti diz que foi ofendido ao ser chamado de caloteiro e questionado a capacidade dele de administrar a cidade. Vamos ver um trechinho de como foi. Você deve para a prefeitura R$443 mil de impostos. Está aqui. Desde 2010, Luciano. Como você pode administrar uma prefeitura devendo para a prefeitura? Como um caloteiro vai administrar a cidade de Catanduva? Isso é horrível. Um caloteiro devendo para a prefeitura e querendo administrar o povo de Catanduva. É dessa forma que você quer administrar Catanduva? E diante dessa fala, a União Brasil argumenta que o padre Osvaldo utilizou sua posição de prefeito para obter e divulgar informações sensíveis e confidenciais de Bugatti, configurando assim abuso de poder político. Além disso, apoiadores de Padre Osvaldo teriam espalhado o vídeo do ataque por meio de grupos de WhatsApp, ampliando o impacto negativo sobre as imagens de Bugatti, é o que diz a ação. A representação também destaca a violação da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que protege a privacidade de dados pessoais. E na ação fala que o prefeito, ao expor publicamente a suposta dívida de Bugatti, teria desrespeitado princípios de finalidade e necessidade, além de não possuir autorização para tal divulgação. Com isso, a União Brasil solicita à Justiça Eleitoral a cassação do registro de candidatura de Padre Osvaldo, com base no abuso de poder político e na violação da LGPD. A Justiça Eleitoral de Catanduva será responsável por avaliar se o comportamento do prefeito foi grave o suficiente para justificar a cassação. Se a ação for julgada após as eleições, o partido requer que o diploma de eleito seja cassado, tanto o prefeito quanto o seu vice fiquem inelegíveis por 8 anos. E mais um acidente envolvendo trem foi registrado em Catanduva. Na manhã de hoje, uma mulher que dirigiu uma moto na rua 15 de novembro, no centro da cidade, teria invadido a linha férrea, que, segundo informações da Guarda Civil Municipal, a cancela já tinha sido abaixada pelo vigia municipal e a motociclista não respeitou a sinalização e trombou na cancela e caiu em cima da linha férrea. Ela foi rapidamente socorrida por algumas pessoas que estavam no local, mas eles não conseguiram levantar a moto e o trem também não conseguiu parar a tempo e arrastou a moto por alguns metros do local. Por sorte, a mulher não teve ferimentos, somente alguns arranhões devido ao tombo, e ela foi socorrida e levada ao UPA. E vamos falar agora de Itajobi, uma pesquisa eleitoral registrada sob o número SP 00851/2024, feita pela empresa Quality Pesquisas e Assessoria Empresarial Eireli, realizada nos dias 29 e 30 de setembro em Itajobi, com 478 entrevistados, mostra que o prefeito Paquinho está na liderança, com 60,25% das intenções de voto, disparado na frente. De acordo com a pesquisa, em segundo lugar, aparece o Paulinho Bach, com 19,87%, e Peru, com apenas 4,18% das intenções de votos. Indecisos, 7,55% e branco, 8,15%. Agora, votos válidos, retirando os indecisos e os votos brancos. Aparece então Paquinho com 71,50% das intenções de voto, Paulinho Bach com 23,50% e Peru 5%. A margem de erro máxima prevista para o total da amostra é de 4,4 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.
E o Jornal CR News recebe agora o candidato Valtinho Nenê, do PSD. Tudo bem, Valtinho? Seja bem-vindo ao nosso jornal. Uma boa noite para você. Boa noite, Natália. Obrigado pelo seu convite. Estou agradecido a você por me dar essa oportunidade. Eu que agradeço a sua presença aqui, sua participação. Vamos conhecer hoje um pouquinho do Valtinho. Fala então de sua vida pessoal, profissional e por que você decidiu entrar na política. Olha, Natália, meu nome é Walter, né? Todo mundo conhece por Valtinho ou Nenê, né? Eu morei muito tempo aqui no Higienópolis, fui criado aqui do lado do tiro de guerra, né? Ali no fundo do terreno que tinha ali. Eu sou casado há 40 anos, tenho 3 filhas e 5 netos maravilhosos, né? Eu sou oficial de justiça há cerca de 35 anos, né? Que eu estou nessa vida, trabalhei em muitos lugares, né? E também participei, fui vicentino há muito tempo, fui comissário de menor há muitos anos atrás, antes de ser oficial. Fui diretor do tênis por mais de 15 anos, colaborando com a nova administração, que nós estamos lá desde o Dr. Newton, que pegou a administração para mudar o clube que estava indo para o buraco. Então a gente conhece a cidade toda, conhecemos os problemas dos clubes, do futebol, de tudo. Esqueceu de falar que você foi meu vizinho, hein? Sim, fui vizinho da Natália, ela brincava com as minhas filhas. Exatamente. Tempos bons. Bom. Valtinho, por que você decidiu entrar na política? É a primeira vez? É a primeira vez, Natália, eu decidi de tanto ver as coisas erradas, coisas simples que as pessoas podem fazer, que não precisa de dinheiro, um pouco de pouca vontade, você faz o que tem que ser. Eu falo para você do conjunto esportivo, eu vejo a estação rodoviária, não tem uma polícia que fica lá de madrugada, quando descem mulheres, pessoas sozinhas lá naquela madrugada e que tem um monte de drogado que vai se abrigar lá. Eu vejo semáforos em pontos errados, que está deixando um monte de carro um atrás do outro nas ruas. Eu vejo que falta administração. É isso que eu vejo e eu acho que falta alguém para poder cobrar isso da administração. Falar, ó, aquilo está errado, vamos lá, vamos ver, vamos mudar isso. Então é por isso me indigna. Eu já estou com 63 anos, nasci aqui, andei em todos os lugares e eu vejo os problemas e ninguém resolve. Então eu gostaria de ajudar a cidade a melhorar. Bom, você que anda bastante aí pela cidade, o que você acha, ao seu ver, como cidadão, como candidato, que tem que mudar urgentemente? Olha, eu acho que a saúde está terrível. For entregar a saúde para um terceirizado, está errado. Tem gente ganhando dinheiro, sendo que não precisa. Se você pega uma pessoa competente, administra a saúde de Catanduva. Você não precisa terceirizar. Isso é o pior que eu vejo. A saúde, a educação, eu também vejo que está com problemas, porque a gente conversa com bastante gente. Eu ando a cidade inteira. Então eu converso com diversas pessoas, sei dos problemas, né? As pessoas falam com a gente, porque a gente, como oficial, as pessoas gostam de contar o que aconteceu, o que houve. Então a gente também tem aquele olhar para ficar escutando as pessoas, né? Não é simplesmente chegar, né, e fazer o trabalho. Às vezes tem muita gente que quer contar o que aconteceu, o que está passando, e a gente ouve. Pelo menos eu sou assim. A gente ouve e está sabendo o que está acontecendo na cidade. E como mudar? Quais são suas propostas como candidato? Minhas propostas seriam, primeiramente, eu gostaria de que tivesse as escolas todas em tempo integral. Mas tempo integral com a criança fazendo alguma coisa. Porque tem muitas escolas que têm tempo integral, mas a criança fica lá só batendo uma bola na quadra, conversando. Eu acho que não é isso. Tem que ter atividades para as crianças, é tempo integral com atividade. Isso é importante. Outra coisa que eu acho importante é voltar aos consultórios dentários para dentro das escolas. Por quê? Hoje o pai e a mãe não têm condição nem financeira e nem tempo de levar a criança. Eu sei que tem lugares aqui em Catanduva, da prefeitura, mas o pai tem que levar. Às vezes ele não tem esse tempo, porque ele trabalha, a mãe trabalha. Então eu acho que isso seria importante, a volta do consultório dentário em todas as escolas do município, pelo menos, para a criança desde pequeno já ser atendida e não ter um problema mais para frente. Perfeito. Outra coisa que eu acho importante também é ter um local para a mulher. Eu faço muito Maria da Penha, faço muito isso. E eu acho que devia ter um lugar para a mulher ser acolhida, mas não apenas ser acolhida, para ter uma recolocação, né, no trabalho, ter uma colocação numa casa. Ela fica ali num local provisório,
Mas ter gente lá, um psicólogo para dar uma assistência, ter uma pessoa para colocá-la em algum lugar, arrumar um trabalho, arrumar um local para que ela more, eu acho que isso a prefeitura deveria dar uma condição, porque isso está acontecendo muito. Eu acho que a mulher, ela não está protegida. Porque só a medida não é... ela tem a medida, mas o agressor pode ir a hora que quiser lá. Então não adianta apenas tirar o agressor da casa. Ela devia ir para um lugar que ela se sinta protegida, porque às vezes ela sai da casa, mas é o agressor que paga o aluguel. Ela não tem condição de pagar aluguel, porque às vezes ela não trabalha. Ela é submissa ao marido, não trabalha, fica em casa. Como que ela vai pagar um aluguel? Como que ela vai arrumar uma comida? Então, certo, ela tem um local, mas com gente para dar um apoio, não apenas para ela ir morar. No caso, seria a casa-abrigo que o padre até tentou, não trouxe para cá conforme o prometido e perdeu até a verba que o Estado já tinha encaminhado. Então, essas coisas que eu falo, Natália, que a gente fica indignado de ver que perde certas coisas por falta de empenho ou por falta de má vontade de algumas pessoas. Sim. Porque, como eu te falei, precisa ter a casa, mas precisa de gente para dar um apoio para a mulher. Não é simplesmente ela chega lá, ter uma comida, ter um lugar para dormir, segurança, mas ela precisa ter, além da segurança, um local para voltar à vida dela. Porque ela vai ser uma nova cidadã. Ela vai morar com seus filhos, ou que não tenha filho, mas tem uma colocação de trabalho, uma moradia digna, não precisa ficar no abrigo eternamente. Então, eu acho que isso é importante. Porque, como eu te falei, eu faço isso bastante e a gente vê o problema das mulheres. Ela, às vezes, depende do marido, que paga o aluguel, que arruma a comida. Como que ela vai se virar apenas tirando o marido de casa? Então, tem que ter esse apoio para a mulher. Isso é uma das coisas que eu também penso, né? Outra coisa que eu vejo, nas praças de Catanduva, deviam ter brinquedos para voltar a família levar seu filho, porque a maioria das pessoas não tem condições de lazer. Isso é importante. Hoje eu fui lá no Martani, tem uma praça lá do lado de uma escola, uma enorme praça, mais abandonada. Precisa colocar flores, brinquedos para a família poder ir lá e brincar com seus filhos. Passar um domingo legal. Não adianta apenas você ir no bosque, só tem o bosque para uma pessoa que não tem condição. Ele só pode ir no bosque. Eu tenho o tênis de clube hoje, que não é todos que são sócios. Sim. Então, a pessoa com o seu filho não tem um lazer. Então, que façam praças com flores, não apenas árvores, flores para ficar um lugar bonito, com uma folhagem colorida, para a pessoa... Uma água gelada. Isso, que tenha água, que cerque o local, que tenha alguém que tome conta, que o secretário vá uma vez em cada praça ver o que está acontecendo. Está quebrado isso. Porque a gente vai, às vezes, em praça que está inteiramente quebrado, você volta lá depois de um ano, continua quebrado. Não é possível que alguém da administração vá lá e veja que está quebrado. Não é possível, com perigo de criança se machucar. Se você for nas praças que tem brinquedo, Natália, você vai ver, estão todos quebrados. Não tem manutenção. Não tem, você acha que um secretário, não sei se é um secretário que seria, mas ele teria que passar. Diretor, né? Diretor de meio ambiente. Um dia em cada praça, está quebrado, faz um relatório, e dá para o pessoal consertar, fazer na hora. É o que você falou, água, não tem nem água para beber. Antigamente na estação não tinha nem água. Uma coisa que você vai falar que às vezes não tem nada a ver. Não tem um relógio numa estação rodoviária. Antigamente tinha um que ficou quebrado há anos, tiraram de lá, não voltaram nenhum. Eu acho incrível uma estação rodoviária não ter um relógio, que é uma coisa que tem saída de ônibus. Tudo bem que todo mundo tem um celular hoje, mas eu acho que o básico de uma estação é ter pelo menos um relógio para a pessoa saber o horário do ônibus dela, por mais que ela tenha celular, que seja mais um. Isso é tipo do monumento ali que tem que ter. Né? Uma criança, antigamente não tinha nem água para beber. Uma senhora que desce ali com criança, filho tem sede, tem que comprar no bar a preço exorbitante. Agora puseram lá uma água, mas também está lá, quebra de vez em quando. Manutenção demora. É um absurdo, Natália, sério mesmo. O que falta, eu acho, que é o trabalho do pessoal. O padre, na minha opinião, está mal assessorado. É secretários que não fazem nada, não vê o que está acontecendo. Essa é a verdade. Falta arrumar muita coisa, né? Muita coisa que eu falo para você simples. Coisa simples que não vai gastar dinheiro. Porque para o secretário que trabalha na prefeitura, não, o trabalho dele, o mínimo ele sair nas praças, ver o que está quebrado, fazer um relatório e mandar arrumar.
uma coisa tão simples. Eu não acredito que não façam isso, uma coisa simples. O vereador não fiscaliza nada. Infelizmente, inclusive, eu tenho andado, a gente anda bastante agora fazendo a campanha. Natália, o que você mais se ouve? Tem que tirar todo esse povo de lá. Sério, é até ruim falar isso, mas é o que você se ouve. Todo mundo fala isso. Tem que tirar todos têm que sair. Não devia ter reeleição para vereador. E eu concordo, Natália. Eu concordo, porque eu acho que é esse pessoal que estraga a política. Não devia ter reeleição para ninguém. Entrou lá, não fez o trabalho bom, sai, deixa outro fazer. Na minha opinião. Então, isso é o que eu penso. Perfeito. Valtinho, tem rede social, WhatsApp para deixar para o pessoal procurar você, conhecer um pouco mais das suas propostas, da sua vida? Sim, Natália. Eu tenho Valtinho Nenê, tanto no Facebook quanto no Instagram, e meu WhatsApp é o 017 991 42 2119. Aproveita, pede o voto do pessoal que está te assistindo, deixa o número aí. Pessoal, se quiser dar um voto de confiança, Valtinho Nenê 55055, para Catanduva e melhorar ou endireitar, um dos dois. De novo o número. 55055, Valtinho Nenê. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no jornal, pela sua presença. Uma ótima noite. Aproveita, manda um beijo para as filhas e agora as netas também, né? Isso, netas e netos. Um beijo para Flávia, Fernanda, Francine, para minha mulher Rita, para meus netinhos, Gabriel, ai meu Deus, Matheus e Leonardo, e para Isadorinha e para Luizinha, a boiadeira. Não pode esquecer nenhum, né? Senão depois dá briga. Eu durei muito. Mas são todos maravilhosos. Então, um beijo para todo mundo aí que está assistindo, né? Principalmente aí para a família do Valtinho, que fomos vizinhos na infância. Fomos vizinhos, tempos bons, que as crianças brincavam legal. Muito obrigada, um abraço, uma ótima noite. Obrigado a você pela participação que você me deu essa oportunidade. Eu que agradeço. Natália Viviane, estou aqui, entre o Xangri-Lá e o Alto do Horizonte, tá? Onde eu tive mais uma conquista aí, né? Com o TAC, né? Tá aqui, tá mais uma vez o TAC aí, tá, gente? Esse aqui, foi o pedido e esse aqui foi a ordem do acatamento, tá? Do promotor aí, tá? Então eu tô aqui, tô mostrando pra vocês a iluminação aqui nesse ponto aqui, Era uma escuridão danada, era ruim até pra quem tem chácara e sítios aqui, tá? O pessoal tinha insegurança, tinha medo de passar aqui, que era uma escuridão mesmo. Agora ficou claro, trouxe segurança para o pessoal que mora aqui. Então eu estou mostrando ponto para vocês aí, onde eu, Juliano, porta-voz do povo, consegui a iluminação. Lembrando mais uma vez, dia 6 de outubro, a gente tem que estar exercendo nossos direitos, tá? A gente tem que estar aí votando, dia 6 de outubro, exercendo o direito de cidadão nosso. Então, não esqueçam de mim, tá? Principalmente o pessoal aqui, do Alto do Horizonte, o pessoal do Xangri-Lá, tá? Não esqueçam, tá? Quando forem votar lá, tá? Não esqueçam do Juliano, porta-voz do povo. Meu número é 13789. Juliano, porta-voz do povo, 13789. Catanduva em primeiro lugar. Olá, CR News, equipe Juliano, porta-voz do povo, em mais um local de Catanduva, tá? Estou aqui na ligação entre o Teodoro Rosa Filho e a rua que fica nas costas aqui da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em Catanduva. O local aqui, nessa ponte, né? Uma ponte que chega a dar mais ou menos uns 50 metros. Essa ponte aqui não tem nenhuma iluminação. Olha só. O local à noite, né? Fica totalmente escuro porque na ponte não tem iluminação. Eu não sei que gestão humanizada é essa que não conseguiu enxergar esse problema na cidade, né? A falta de iluminação em Catanduva ainda é uma realidade. Nós estamos aqui caminhando por esse trecho no período diurno e olha só, vocês estão vendo aqui que segue adiante e não tem iluminação, tá? E é do lado de umas árvores, né? Imagina à noite alguém atravessando aqui
e tiver alguém à espreita, esperando, né, alguém passar pelo local. Um local inseguro, tá? Um local que não traz segurança. Por quê? Porque falta iluminação, tá? Falta iluminação. E aí a gente vê, né, aqui no acesso, que vai ao Teodoro Rosa Filho, que não tem iluminação no trecho. A mais próxima é lá na rua, em cima, lá no bairro. Mas quando a pessoa acessa o canteiro, né, que dá acesso ao outro lado, né, não tem, ó. Vocês podem ver que não existe um postinho, tá? Não existe nenhum postinho com iluminação. Aí a pessoa tem que atravessar tudo isso, passar por cima daquela ponte sem iluminação. Essa tá aqui a rampa, né? E aqui a escadaria e o local sem iluminação. Estou mais uma vez aqui no bairro Raul de Carvalho, na rua Alterosa, tá? Mais uma vez porque eu fiquei aqui por mais de ano fazendo matéria, mostrando a realidade que infelizmente a atual administração, eles não conseguem concluir nenhuma obra, na minha opinião. Então é a última vez que eu venho gravar uma matéria aqui no bairro Raul de Carvalho, porque a minha parte eu já fiz. Faz 6 anos que eu gravo, mostra a realidade da administração da prefeitura. Aqui no bairro Raul de Carvalho, demorou mais de 1 ano para tentar fazer um asfalto. Por que tentar? Eu tô aqui em plena rua Alterosa e quero mostrar para vocês a condição disso aqui, ó. Tá? Aqui onde vocês veem que construíram, ó, dá para ver o asfalto tudo trincando já. O bairro Raul de Carvalho, quem frequenta e quem mora aqui sabe o que eu tô falando. Tá praticamente todas as ruas já toda remendada. Já fiz matéria mostrando nas ruas que tinham acabado de pavimentar, um remendo em cima de outro remendo. Eu sei que algumas, entendo que algumas pessoas ainda falam assim, né? É melhor esse do que ficar no barro. Mas pelo valor de investimento que foi do povo aqui, daria para fazer um asfalto muito melhor, com muito mais qualidade. Por onde você anda aqui, você vê remendo. Dá uma olhada aqui. Olha, é remendo, é trincado, é terra que eles não conseguiram tirar do lugar, é bueira afundando. Infelizmente, não conseguiram fazer um asfalto digno. Lembrando que aqui no bairro Raul de Carvalho, tanto tem moradia quanto muita empresa. Ou seja, aonde caminhão realmente de peso está passando, infelizmente está afundando o novo asfalto e não tem mais o que a gente fazer. As eleições estão aí bem próximas, já é domingo agora, então vai do povo também decidir se quer ou não continuar da forma que está, né? Eu já fiz até um bolo, para quem não lembra, eu fiz um bolo de aniversário aqui, bem nesse ponto na rua Alterosa, porque já estava fazendo aniversário. E mesmo assim, como vocês vê, tudo remendado, tudo mal acabado. Dá uma olhada, terra misturada com asfalto, o novo asfalto já trincando tudo. Então, preste atenção que já, daqui uns dias, é a eleição. Eu sou o Wiltinho, adestrador, repórter do povo, estou candidato a vereador e quero mostrar para você, se vocês colocarem uma pessoa de caráter, posicionamento, que trabalhe para o povo e não para o prefeito, tenho certeza que Catanduva vai melhorar. Para vereador Wiltinho Adestrador, meu número é 70321. Muito obrigado, que Deus abençoe e até mais. E o Jornal CR News termina aqui. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.